Olá, estamos aqui para estudar a lição dessa semana que nos fala sobre ousadia concedida. Nós vamos ver aqui agora a ousadia com que os discípulos pregavam o Evangelho. O texto básico da Bíblia nos diz assim: E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Nós vemos aqui, irmãos, o exemplo da igreja primitiva, vemos aqui o exemplo dos apóstolos. Todos os dias anunciavam a Cristo. Todos os dias estavam pregando a doutrina do Senhor Jesus, na igreja, na casa das pessoas. O Espírito Santo, os capacitava e agora eles, com ousadia, pregavam o testemunho de Cristo, Não cessavam de ensinar as pessoas todos os dias. E nós vemos aqui, então, esse grande exemplo, E aqui nos diz o texto do Espírito de profecia: Deixe o povo entender que vocês têm uma mensagem que significa vida eterna para eles, caso o aceitem. Se algum assunto deve entusiasmar a alma, é a proclamação da última mensagem de misericórdia ao mundo que prevalece. Então nós vemos o exemplo da igreja primitiva, mas também essa responsabilidade é trazida para nós hoje. E qual deve ser o assunto que deve mais nos entusiasmar, A pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho às pessoas, as pessoas devem perceber que a mensagem que nós temos é a mensagem que pode mudar a vida delas, É a mensagem de vida eterna, que não é algo passageiro, mas algo que realmente preenche o coração. A mensagem trazendo Deus para a vida das pessoas, mostrando que Cristo é a única saída, É Cristo, é Deus que perdoa os nossos pecados, é Deus que nos faz alcançar a libertação dos pecados e, por meio da salvação, a vida eterna. Então deve ser essa a nossa motivação, deve ser esse o nosso entusiasmo, de a cada dia pregar o Evangelho às pessoas, mostrando a elas que a palavra de Deus tem o poder de transformar as suas vidas, Devemos pregar nesses últimos dias a tríplice mensagem angélica, mostrando ao mundo que Jesus quer trazer a salvação a essas pessoas. Então, vemos aqui o exemplo da igreja primitiva e agora essa responsabilidade também cabe a cada um de nós, O primeiro tópico nos fala sobre tudo sobre o altar. Tudo sobre o altar, Esse título ele demonstra que a igreja primitiva, o que a igreja primitiva fez no passado. E também nós devemos fazer, Colocou tudo sobre o altar. Colocou nas mãos de Deus as suas propriedades, O seu ego, o seu eu, a sua cobiça. Então, colocou nas mãos de Deus tudo aquilo que eles tinham, E nós não devemos ter em nossos corações, o apego aos bens materiais, casas, carros, terrenos. Nós vamos ver aqui o que nós devemos fazer com esses bens, segundo a orientação divina, a orientação do Senhor. Como o juízo, a primeira pergunta, contra Ananias e Safira afetou os crentes? Atos 5 e 11. E o que devemos considerar com respeito às posses atualmente? E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então nós vemos aqui, irmãos, que o exemplo de Ananias e Safira, vemos aqui que houve um grande temor entre os crentes. Eles viram o que aconteceu com Ananias e Safira, viram aquela medida drástica que Deus teve que tomar, que foi a morte, pela persistência no erro, pela mentira, pela falsa adoração ao Senhor. E isso teve grande influência ali na igreja. Então, quando eles foram punidos, isso serviu de advertência e mostraram para eles a justiça de Deus também. Então, quando o ímpio é punido, os justos aprendem a justiça. E o povo entendeu que não deveriam seguir mais o exemplo, Não deveriam seguir em nenhuma hipótese o exemplo de Ananias e Safira, pois se o fizessem assim, estariam caindo em desagrado da vontade do Senhor, Eles entenderam então que deviam servir a Deus
com todo o coração, né? Com toda a devoção, com o coração sincero, de uma forma completa, colocando o seu ser à disposição de Deus e os seus bens também, né? Seus bens materiais também, para que a obra do Evangelho pudesse conseguir os seus objetivos, né? Então precisamos também entender que os nossos bens hoje, eles devem ser usados para a causa do Senhor, para impulsionar a pregação do Evangelho. Se isso não for uma verdade na nossa vida, esses bens, eles podem se tornar uma armadilha para nós, né? Quando nós não entregamos os nossos bens nas mãos do Senhor, quando nós não colocamos a nossa vida no altar de Deus, inclusive os nossos bens materiais, esses bens eles podem nos tirar do céu, né? Então nós vemos aqui o exemplo, né, de Ananias e Safira, como perderam a sua salvação, e nós precisamos então fazer como a igreja do passado, né? Colocar tudo nas mãos de Deus, inclusive os nossos bens, carros, casas, terrenos, né? Porque no tempo de angústia, irmão, isso não vai ter nenhum valor. A pena inspirada nos diz que no tempo de angústia os nossos bens terão pouca utilidade, né? Mas precisamos hoje, a partir de hoje, ouvir a palavra de Deus e o que Deus tem para nos orientar, né? No tempo de angústia, esses bens, sem o direcionamento de Deus, eles poderão nos servir de grande embaraço, poderão nos atrapalhar para a nossa salvação também, né? Então, que possamos colocar no altar de Deus, né, tudo o que temos, para que Ele possa nos dar o direcionamento correto, no tempo correto, pois o amor aos bens, né, pode nos tirar do céu. Nós podemos lembrar da história da mulher de Ló, né, que ficou com apego aos bens materiais, as coisas que deixou para trás, e no último momento perdeu a sua salvação, porque quis se voltar, né? O amor às coisas que ela tinha ali era maior do que o amor a Deus. Então ela teve dificuldade de deixar tudo para trás. E nós precisamos então refletir na nossa vida, ver aqui o exemplo da igreja primitiva e também seguir a recomendação da palavra de Deus em relação aos nossos bens, né? Deixar tudo no altar, deixar tudo aqui no altar, tudo que nos prende, tudo que está colocado em primeiro lugar, se não for Deus, pode realmente nos tirar a salvação. Então nós vemos aqui que houve um grande clamor naquela igreja, um grande temor, as pessoas se voltaram para Deus e perceberam que o exemplo de Ananias e Safira era algo que não deveria ser seguido, né? Então precisamos entender hoje que nossos bens devem estar sobre o altar de Deus, né? Nas mãos de Deus, e pedimos orientação ao Senhor para que o que Ele deseja que nós façamos com esses bens, né? E com certeza o Senhor vai nos dar a melhor orientação, o Senhor vai nos mostrar o caminho correto, e que a nossa vida seja em primeiro lugar a pregação do Evangelho, como a igreja primitiva aqui nos mostra, né? Qual era o desejo deles, e não os bens materiais, mas que os bens materiais possam, nesse momento em que ainda há liberdade, possam ser usados para alavancar, para dar progresso à causa do Senhor na pregação do Evangelho. Casas e terras não terão utilidade alguma para os santos no tempo de angústia, pois terão de fugir diante de hordes enfurecidas, e nessa época suas posses não poderão ser empregadas para o avanço da causa da verdade presente. Então nós vemos aqui, irmãos, que aquilo que nós temos no futuro será tomado, né? Foi-me mostrado que é a vontade de Deus que os santos removam todos os obstáculos antes da chegada do tempo de angústia e façam um pacto com Deus mediante sacrifício. Se puserem as propriedades sobre o altar de sacrifício e ferventemente suplicarem a Deus por esclarecimento quanto ao dever, Ele os ensinará sobre quando devem renunciar a essas coisas. Assim estarão livres no tempo de angústia, sem nenhum impedimento para pressioná-los. Vi que se alguém se apegasse à propriedade e não indagasse ao Senhor quanto ao próprio dever, ele não o tornaria conhecido e teria permissão para manter a propriedade, mas no tempo de angústia ela surgiria perante ele como uma montanha para esmagá-lo, e tentaria se livrar dela, mas não teria condições de fazê-lo.
Ouvi alguns lamentando assim: a causa estava enfraquecendo, o povo de Deus estava faminto pela verdade, e não fizemos qualquer esforço para cumprir a demanda. Agora nossa propriedade é inútil. Devíamos tê-la liberado para acumular tesouro no céu. Então aqui está o primeiro tópico e esse grande ensinamento para cada um de nós, que possamos aprender com esta lição.